Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saideira, um Saideira especial de Páscoa, em que a gente vai discutir filmes, livros e músicas que dialogam com este tempo. Mas claro, sem cair no lugar comum de ficar falando só de A Paixão de Cristo ou então da série The Chosen. Não que não sejam bons produtos esses aí, o filme e a série. Mas é que o objetivo aqui é outro. O objetivo é expandir a sua e também a nossa imaginação. Por isso eu te convido a hoje, nesta Sexta-feira Santa, deixar a política de lado um pouco, esquecer um pouco essa luta entre direita e esquerda, entre petistas e bolsonaristas, e vir aqui conversar com a gente sobre aquilo que nos une e não sobre aquilo que nos divide. Será que a gente consegue? Será que tem alguém interessado nisso? Bom, a gente vai tentar, né? E para conversar aqui comigo e com vocês, eu tenho Francisco Corsim, bem-vindo. Bem-vindo, você também, Paulo. Obrigado. E também ao nosso querido Omar Godoy e a toda a audiência. E o Omar Godoy, bem-vindo, Omar. Tudo bom? Feliz de novo de estar aqui, sempre satisfeito. Então tá ótimo. Bom, e hoje o formato do Saideira faz uma homenagem ao saudoso programa Fitas, Bolachas e Catataus, do Luigi Marnoto, Carlão de Freitas e Felipe Trielli, e que está disponível aí no YouTube para quem quiser assistir, e eu recomendo muito porque é divertido e instrutivo. Então a gente vai começar pelas fitas, que são os filmes. E durante a reunião de pauta aqui do programa, o Chico propôs uma lista de filmes pascais que eu achei para lá de curiosa, para não dizer maluca. E vamos começar por ela então. Francisco Scorsinha, a bola tá com você. O primeiro filme lá da sua lista é Matrix. Eu fiquei... Tudo bem que eu assisti Matrix uma vez só, no cinema, quando estreou. Não gostei muito, pra ser bem sincero. Tentei rever esses tempos aí. Achei chato, lento. Parecia um filme do Godard, sei lá. Não exagero. Eu não entendi nada qual é a relação. Ilumine-nos. Bom, primeiro que era uma reunião de pauta dos senhores, que era pra gente jogar ideias. Só eu joguei. Exatamente. Assim que funciona, ué. Olha lá, o trouxa foi com todas eu não sei o Omar, mas eu não quis passar por burro. Falei assim, porra, esse cara aí sabe o que tá falando. Não. Me enganei? Mais ou menos. Viu? Porque a ideia, vê se vocês estão vendo o que eu vejo. Como ninguém perguntou nada, passou, né? Exatamente, mas é que foi curiosa mesmo. Então, vamos... Vai ser meio Fitas, Bolachas e Catataus mesmo, né? Isso, já participou? Já participei em um episódio sobre velhos. Eu gosto de velho. Eu não me lembro do Não sei quanto isso vai soar estranho, mas eu gosto de velho. Já sou. Começou cedo. Eu participei de um também, mas não me lembro. Isso aí é pro nosso querido espectador que reclamou, disse que a gente tá aqui numa conversa de sofá, e a gente ainda ganha por isso. Como a gente é privilegiado, né? Já deixa avisado desde já, é mesmo por aí. Exatamente, e a gente quer convidar ainda os espectadores a participar de alguma forma, participar da conversa. Mas vamos lá, por que Matrix tem a ver com isso, vamos dizer assim? Bom, primeiro, pelas coisas mais óbvias que você consegue, né? Tem o protagonista, que é o interpretado pelo... Como é que é o nome? Keanu Reeves. O rapaz do Keanu Reeves, que é uma espécie de Messias, né? Ele é uma espécie de salvador, ele tem que nascer, tem que vir, é aquele que vai nos salvar deste mundo mal aqui que está colocado. Então você já tem ali uma espécie de emulação, uma certa referência a esse contexto. Mas obviamente que não é por isso que você vai colocar Matrix como se fosse um filme pascal, até porque nesse sentido, o filme pascal, talvez quase nenhum do que a gente vai falar aqui vai ser exatamente nesse sentido. Não. A ideia é só fazer justamente uma provocação para a imaginação, né? Para que as analogias possam frutificar de uma maneira que a pessoa que está acostumada a assistir os filmes de Páscoa, a própria Paixão de Cristo, para que ela perceba o quanto aquilo ali não foi feito para você, de certo modo, apenas seguir. Aquilo ali tem que, de alguma maneira, conversar com a tua vida concreta, do dia a dia, né? E essas obras, mal ou bem, distantes ou não, sempre tem alguma referência a esses grandes, vamos botar assim, arquétipos, né? Ou grandes símbolos, porque são da própria estrutura da realidade. O que eu acho mais interessante ali é a dimensão, por exemplo, se a gente for pegar a história de Jesus nos evangelhos e a relação dele com os próprios apóstolos, tá? Ninguém está entendendo nada do que ele está fazendo. Então, o Matrix é famoso pela pílula vermelha e pela pílula... Você quer a pílula da verdade, ver a realidade tal como ela é, ou você quer continuar se enganando, né? O que você vai escolher? Se enganando, claro. E os apóstolos, de certo modo, eles escolheram a pílula vermelha. Eles são o Red Pill. Compraram o negócio, querem saber.
Só que eles passam literalmente o filme inteiro sem entender o que está acontecendo. Então, na hora que Jesus Cristo, por exemplo, vai fazer as parábolas famosas, ele tem que explicar a parábola. É o famoso conta a piada e tem que explicar a piada para a pessoa. E ainda assim, os apóstolos não entendem direito o que está acontecendo. São raros os momentos em que os apóstolos acertam as respostas das perguntas que Jesus fala. Então, quantas vezes... Homens muito simples também, né? Também, mas assim, eles estão caminhando ali algum tempo, né? A Blue Pill não tem a ver com obediência também? Daí os apóstolos... Mas é aquela obediência porque você nega a realidade das coisas. Você não paga o preço para saber a realidade. Porque a vermelha também vai ter uma obediência à verdade. Entendi. Entendeu? Então, quando você pega a coisa da verdadeira realidade, é aí que entra a coisa pascal, né? Porque o que acontece na sexta-feira santa, né? Quando Jesus Cristo está lá no Getsemane e aparecem os soldados. Você já viu que Pedro, por exemplo, já não entendeu o que era para fazer, porque ele já pegou uma espada para cortar a orelha de um lá e Jesus falou assim, não é isso, não é para você fazer isso. Então, tá bom, beleza. Mais tarde, Jesus tinha dito, você vai me negar por 3 vezes. Eu falei, capaz que eu vou fazer isso. Tá lá na hora do julgamento lá no Sinédrio, ele nega Jesus Cristo por 3 vezes. Quantos dos apóstolos ficaram ao lado de Jesus Cristo naquele momento? Quase nenhum, quase todo mundo debandou mesmo, de medo, enfim, qualquer outra coisa. Quando acontece, né, fast forward para o domingo da ressurreição. Quando acontece da ressurreição, quantos acreditam sem precisar ver? Porque tem a corrida dos 2 apóstolos, que acho que é Pedro e João, né? Que é, já não vou me lembrar exatamente quais que correm para ver... Vi um meme essa semana sobre isso, acho que eu te mandei, né? Sobre o meme? Mas enfim, não vou lembrar aqui, esquece. Então, vamos ver se isso realmente aconteceu. Vamos ver se isso é realmente real. Porque até aquele momento, você tem aquela coisa, eu acredito no meu líder, eu acredito no meu Messias, é isso mesmo, tu és o Filho de Deus e tal. Mas precisamos de uma prova. Precisa de uma prova. O Tomé que vem depois é o exemplo mais cristão. Ele só vai, digamos assim, deixar mais claro esse processo que já existe com todos eles, né? Porque Jesus vai dizer, não adianta você me ver, você tem que me tocar também. Então vem cá e bota... Esse processo de você aceitar a própria realidade, seja miraculosa ou não, de alguma maneira a Matrix meio que constrói o absurdo da realidade não ser exatamente como você está acostumado a vê-la. Talvez essa seja a grande sacada do mote do Matrix, né? Só que ele desperdiça o mote porque, no fundo, a realidade inventada ela é literalmente igual à realidade do lado de fora. Então, se eu estou comendo uma banana virtual que tem o mesmo gosto da banana, e se eu tomei a pílula vermelha, na realidade eu vou encontrar uma banana com gosto de banana? Você só não tem daí o filtro intermediário, né? Mas a coisa fica meio nonsense, sabe? Fica meio sem sentido. Mas a ideia é legal do mote legal e ela acaba jogando um pouco de luz também, porque até na relação que cada, por exemplo, cristão tem com a figura do Cristo. Né? O que você espera que Cristo fará para salvar a sua alma? Né? O que você acha que ele vai ser igual o Neo? Que ele vai vir e vai desviar das balas dos iranianos, dos russos, do Trump, sei lá de quem for, vai te pegar no colo, vai transformar... Não é exatamente esse o exemplo, o modelo que ele dá ali. Então o Matrix ele tem uma estrutura que de alguma maneira ele fala de uma espécie de revelação. Né? A revelação de que é a verdadeira realidade, que seria muito melhor e que você precisa se libertar dela. Né? E para se libertar dela você tem que meio que morrer para essa vida para ganhar uma outra. São várias relações que você pode estabelecer, algumas de maneira muito distante, eu reconheço tudo isso, mas o core da coisa, a essência da coisa, de você quer a realidade ou não quer a realidade? Você vai seguir Cristo ou não vai seguir Cristo? Então, o jovem rico, eu já cumpro os mandamentos. Fala, bom, se você quer me seguir mesmo, você quer tomar a pílula vermelha, então vende tudo que você tem e me segue. Daí o cara fica, não, pera lá, também não é para tanto, então eu não vou. Não significa que não vai para o paraíso, mas significa que não vai ter essa realidade abundante, essa vida em abundância que é a de Jesus. Quase todos os evangelhos são isso. E na época da Páscoa é quando aqueles que são mais próximos são os mais testados também com relação a isso. O quanto você realmente acredita na revelação, nessa presença do Filho de Deus mesmo que vai vencer a morte. Eles ficam todos muito surpresos, muito surpreendidos. E eles só vão de fato tomar a pílula vermelha no Pentecostes. Quando baixa o Espírito Santo, aí ele fala, agora Pedro já sai convertendo 3.000 na conversa que eles estão tendo ali. Então, Matrix, por incrível que pareça, e por mais maluco que ele seja nas suas sequências, porque eu não assisti o 4º filme, mas no 4º filme a coisa é uma loucuragem. É porque os irmãos Wachowski não são nem mais irmãos, né? Eles são irmãs, porque viraram, eu não sei o que eles viraram naquilo tudo. Então, os filmes, assim, na sequência, eles vão perdendo muito da força.
embora a cena final do último, quando supostamente se vence, acaba sendo uma imagem muito interessante da realidade, meio que o céu se abrindo, assim, o sol voltando a brilhar como o sol, verdadeiramente falando, né? Então tem toda uma analogia perfeitamente possível de você fazer com a Páscoa do Cristo, com a paixão do Cristo, com essa estrutura do que significa o Cristo para nós. Porque o Cristo é basicamente, você quer a pílula vermelha ou você quer continuar do jeito que você está? Como Deus é misericordioso, ele até deixa que a gente continue daquilo. Mas a pílula vermelha para o cristão é a imitação do Cristo. E isso não é tão fácil, e os apóstolos dão um exemplo do quão fácil é você fugir disso. Não exatamente cumprir, né? Obedecer isso. Então é por isso, a ideia é mais ou menos essa. Que louco. Tem alguma coisa para perguntar pro Chico? Para falar sobre isso? Não, só complementando. Claro. Não, sim, só complementando algumas coisas. Você viu os 3? Eu vi os 3, o último eu não vi também, não. Mas, ó, tem muita coisa, eu sou bem na tua linha aí. Por exemplo, a turma, você falou de Red Pill, da fé, né? A turma do Neo lá, eles têm fé, mesmo ele tem que ter fé nele. Então eles têm fé, na coisa não estava descortinada, eles já acreditavam no Neo, né? Outra coisa. Acreditavam na palavra do... Isso, esqueci o nome dele. Mas enfim. Não lembro o nome do ator também. Enfim, esqueci também. Como é que é o nome, Danilo? O Morpheus, ótimo, obrigado. As máquinas, elas entendem que os humanos preferem a ilusão, né? Né? E o próprio traidor, porque tem um traidor também em Matrix, que é o Cypher. Isso. Ele, sabendo de tudo, ele prefere a ilusão. Ele mesmo sabendo o que é o Judas. Que seria um equivalente ao Judas, né? Já que a gente está falando assim. As estruturas são muito parecidas. Sim, é muito parecido, né? Muito parecido. E tem uma coisa também que é muito legal, né? Que daí o Neo, que é o Keanu Reeves, ele é o escolhido. Mas ele não. Mas assim, a mensagem também forte que eu vejo ali é que não basta você ser o escolhido, porque todos nós somos os escolhidos, né? Muitos são chamados. Você tem que querer escolher. Querer se escolher para ser, querer se colocar para ser. Então, assim, não basta você ser eu sou escolhido, tô confortável com isso. E a gente vai daí, o próximo filme que você vai falar, que é o Rei Leão, que eu acho que também tem muito a ver com isso. Não basta você ser o escolhido, você tem que assumir a responsabilidade, você tem que escolher ser, né? Então, esses paralelos, eu vejo vários outros paralelos aí. Por exemplo, a própria, quando o Neo volta da morte, digamos assim, é uma volta da morte, é um renascimento sujo, dolorido, né? Sim. Ele sai de uma cápsula, não lembro direito, uns canos que ele tem, é um negócio sujo, dolorido. Então, assim, não tem moleza nesse caminho, né? Tudo que a gente vai falar aqui hoje, na verdade, é sobre queda, redenção, ou sobre provação. É uma coisa muito interessante. A cultura pode se afastar da religião, mas essas estruturas de histórias estão sempre na cultura. Você pode achar que, não, agora a gente está num mundo que a cultura se afastou totalmente da religião, mas mesmo as histórias que a gente acha que não tem nada de religião, tem essa estrutura da queda, da redenção. É um tema, talvez o principal tema, né? Nosso, assim, né? Eu acho também. Da civilização, sociedade, seja lá como queira falar. Então, Matrix é bem interessante nesse sentido. O primeiro, daí no segundo já parecia que era um negócio meio videogame e tal. Eu precisaria rever para comentar melhor. Eu vi os 3 no cinema, eu me lembro na época, mas o primeiro eu tive a sensação, quando eu saí, eu me lembro até hoje, como é bom, às vezes eu tenho vontade de ter visto ou ouvido um disco, ou ter visto uma coisa, ou ter lido um livro com o olhar da primeira vez, né? Eu saí do cinema e falei, caramba, agora o mundo novo começou. Parecia que assim, nossa, o século XXI começou mesmo. Aqui, o próprio nome, Matrix, pegou por causa do filme. Nós estamos dentro da Matrix. Nós estamos na Matrix, é verdade. Ele é o novo 1984. Eu não gosto também, então... E pra você, tem uma música da banda carioca Gangrena Gasosa, lembra dessa banda? Que é um clássico chamado Eu Não Entendi Matrix. Procure depois dessa letra. Eu não entendi Matrix. Eu só vi no cinema. O primeiro. Mas... Isso é de que ano? Isso aí, 99, 2001? 2000 ou 2001? 20 deve ser por aí. 20 e poucos anos. Deve ser por aí. Vocês são mais velhos do que eu. E quando ele surgiu, mais maduro. Ele surgiu com uma tecnologia inovadora, né? Aquelas coisas... super câmera lenta. Eu fui com uma namorada, eu tava preocupado em outras coisas. Imagina se eu tava preocupado em ver essas estruturas. Escolheu muito mal o filme, então. Sim, né? Pra variar.
Bom, então você já deu a dica aí que a próxima... Gangrena gasosa. Gangrena gasosa. Como mas não é difícil esse falar isso? não é o gasosa. ponto. Não é o ponto. Tá bom. Rei Leão. Pô, o Rei Leão é um filme pascal, vai. Tá bom, vai. É um filme moral, né? Veja só, eu não tô discutindo nenhum filme, eu não tô dizendo que que você tá errado em nada. Eu estou curioso pra ver, porque assim, o Rei Leão eu sei que a referência mais óbvia é Rei Lear, né? Sim. É shakespeariano, até mais Hamlet, talvez. É Hamlet, né? Acho que é Hamlet. Mais Hamlet mesmo. Mas eu vou pegar o mote do Omar, quer dizer, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Isso é um das passagens bíblicas mais famosas. Mas por que são poucos os escolhidos, se muitos são os chamados? É porque os escolhidos não dizem sim, não assumem essa responsabilidade. Então, deu o exemplo do jovem rico ali, fala, então faz tal coisa. Né? Morre para você e que você ganha a verdadeira vida. Nem todo mundo vai fazer isso, e por isso não vai ser um escolhido. Claro que existe aqueles escolhidos que Jesus passa ali, quase que laça o sujeito, né? Os pescadores ali, na Pedro e o irmão e tudo mais. Mas muito dessa dimensão do escolhido é uma aceitação que depende da liberdade, porque essa talvez seja a grande boa nova, é que o amor, né, por Deus, ele tem que ser completamente livre. Quer dizer, Deus não pode obrigar, nem mesmo o próprio Jesus Cristo. Há uma margem ali para ele escolher não se, né, ele é tentado pelo demônio no deserto, por exemplo. No próprio Getsemane ele passa pela agonia e fala assim, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade, quer dizer, eu vou me submeter, mas eu não quero esse negócio aqui. Então essa coisa do dizer sim, de você com fé mesmo, né, você se comprometer e ir em busca de cumprir a tua missão, vamos chamar assim, ou de atender esse chamado, é da estrutura do próprio Cristo, da estrutura de todo ser humano. Quando a gente vai para o Rei Leão, a figura do Simba, ele tem uma dimensão de culpa muito grande. Porque ele acha que o pai morreu por culpa dele, quando era molequinho ali e tudo mais. E você vê que é uma vida toda que é mais meio filho pródigo, né? Ele meio que deixa de ser quem ele é, mas ele só vai poder ser quem ele é na hora em que ele assumir a responsabilidade por aquele que ele é chamado a ser. Só que durante boa parte do filme, do desenho, ele não escolhe ser quem ele tem de ser. É só quando ele faz isso que ele recupera a sua própria integridade, a sua própria dignidade enquanto leão, né? Como pessoa, né? E aí tem toda digamos assim, uma estrutura que também é muito, muito cristã, né? Tem aquele momento em que ele fala com o pai, né? O problema é aquela coisa que é espírito. Eu falei, não é espírito, aquilo é um momento de oração mesmo. Do mesmo jeito que Jesus Cristo fala com o pai fala com ele. Ou, fala com os outros, né? Falou para Pedro, eis aqui meu filho muito amado. Se tem algum raditrade assistindo a gente, nesse momento desligou, né? Mas já no Matrix já foi embora, né? Exatamente. Não vão estar aqui, certamente não vão estar aqui. E quem está aqui deve estar meio intrigado. Aonde que esses caras vão se perder? Em algum momento a gente vai se perder. A gente vai se perder. Assim, continue assistindo para você ver a gente se perder em algum momento. E o Rei Leão, eu acho muito... É um filme, além de ser um filme muito bonito, um desenho muito, muito bacana, ele recoloca algo, em termos simbólicos, nesse tempo que se descristianiza, a olhos vistos, que é a dimensão do Cristo Rei. Entendeu? Então, a coisa do Cristo que vai reinar, qual é o reino de Deus, etc. e tal. O Simba, para ele ser o rei dos animais e reconhecido como tal, ele precisa antes tomar posse dele mesmo. Ele tem que assumir esse compromisso de, você é o filho do rei, você não tem essa escolha. E é por isso que é parecido com o Hamlet, porque o Hamlet ele não consegue se colocar no lugar do pai. Tem um negócio de vocação também ali, né? Total. E outra coisa, o leão é um símbolo cristão, né? Tá lá no C.S. Lewis, né? Na Nárnia. Sim. Qual é o símbolo dos 4 evangelistas mesmo? É o boi? Não vou lembrar. Eu não sei se não tem leão também, nos 4. Agora não vou me lembrar. Também não sou tão católico assim, desses negócios. Mas é um símbolo. Bom. Sim. Agora, uma pergunta que daí não tem nada a ver com essas... Você assistiu aquele Rei Leão? Live action, mas não é, mas né? é o nome que deram, né? Deram o nome de live action, mas live action seria se fosse leão de verdade, né? Mas é estranho, né? Aquele filme, né? Mas eles ficaram fiéis o suficiente ao original para não ficar ruim. Sim, mas sei lá, visualmente eu acho o desenho original mais bacana. Ele vai envelhecer meio mal, eu acho, aquele, né? Mas você falou um negócio que era a minha anotação mental, que é a palavra responsabilidade. Para mim, o Rei Leão é isso, né? O Simba lá é uma história de... E ele foge da responsabilidade boa parte do filme.
quando ele tá lá, agora vamos falar de personagens infantis aqui, mas Timão, Pumba, o Hakuna Matata, o que é aquilo? É a ilusão, é um hedonismo leve, leve no caso dele, né? Um filme infantil. É a Matrix. Mas ele tá fugindo daquela responsabilidade. Então isso foi o que eu tinha pensado primeiro, né? No caso ali, olha que interessante, né? O vilão, ele não é só o vilão porque ele quer poder, ele quer subverter a ordem. Então o chamado de Simba não é só para, olha, tem um cara ganancioso aqui querendo pegar o poder. Não, tem um cara querendo subverter toda a ordem. Restaurar, então, né? Ele quer mudar tudo. Então é um chamado para uma coisa muito mais urgente. E quando você fala, ele olha para o céu, e eu acho que não tem nada a ver com o espírito também. Primeiro, é a autoridade do pai, mesmo após a morte, é muito interessante isso. Autoridade do rei, né? E quando ele olha para as estrelas, que talvez alguém pode pensar que é espírito, mas não são, ele fala dos ancestrais. Então, assim, tem uma coisa conservadora ali de você entender quem já fez, entendeu? Você não pode mudar tudo do dia para a noite, existe uma história construída, né? Então, assim, conservadorismo tem muitas visões, né? Mas eu penso assim, é você não querer mudar, vir com uma receita nova do dia para a noite. Isso vai dar em banho de sangue sempre, isso vai dar em confusão, isso vai dar em caos, em trevas, que é o que o vilão instaura ali. Ele quer tocar o horror para reinventar. Revolução. É uma revolução. É um revolucionário, né? Porque o diabo é isso, né? O diabo é um espírito revolucionário. Toda vez que alguém começa uma coisa sem quebrar tudo para começar algo novo, vai dar em terror, vai dar em caos, né? E o Rei Leão vem para isso, olha, e ele tem a coisa dos ancestrais. Então é bem interessante a parte das estrelas ali, que ele tá falando com os ancestrais, né? Com quem já passou, com quem construiu, né? Toda a linhagem, então assim, né? para você sempre se tocar, o mundo não começou hoje, né? Tem muita coisa que veio antes. E é legal porque você vê o Scarf, né, que é o tio dele que trai o rei, ele é uma figura do anjo caído, né? Que, por inveja, não aceita o próprio Deus. E também o reinado que ele cria, se a gente pegar o que é o Antigo Testamento, ele é uma história de fidelidade e infidelidade, né? Então, quando vem os profetas para chamar o povo a voltarem à lei, você vai ter, então, uma série de governantes, de reis injustos, que não respeitam aquilo de maneira alguma, e você tem que restaurar. Daí também que ganha força a promessa do vai vir um Messias, que vai restaurar tudo isso e que vai salvar todo esse povo que é muito mais infiel do que fiel, né? Pelo menos na história ali do Antigo Testamento. Então, quando o Simba vem, né, é mais ou menos assim, todo esse período que ele está lá no Bem Bom, não deixa de ser também meio que ser momentos de tentação, né? Dele fugir dele mesmo. Então, na hora que ele assume e aí ele conversa com o pai, vejam, se a gente pegar os evangelhos, eu acho que o primeiro dos evangelhos começa justamente com a linhagem de Cristo. Vai até Davi, toda aquela sequência. Então, quando o Simba assume, ele fala com o pai, não é só com o pai, a figura do pai que ele está falando, não. Ele está falando com toda essa linhagem a qual ele pertence, essa tradição, a essa família a qual ele pertence, né? E que tem sequência depois do Cristo, né? Porque ele escolhe Pedro, ó, sobre esta pedra eu farei a tua igreja. Boa parte das tretas na cristandade decorrem justamente da não aceitação da continuidade papal, vamos colocar assim, né? Da continuidade do Cristo. Estou nem dizendo que tem que ter razão ou não tem razão. Estou dizendo que tem a divisão. Se tem divisão, é marca do demônio. Isso é clássico. Se tem divisão e confusão, não é coisa de Deus. De que lado ficou Deus, cada um vai dizer que está do seu lado. Mas a divisão em si, ela já é um problema. E quando o Simba vem, e ele tenta, assim, com o Scarf lá, você veja, o Scarf ele acaba se dando mal no filme por escolha dele. Porque ele não se submete àquilo que é o lugar dele, né? Ao qual ele foi chamado. Por isso tem a ver mesmo com vocação. E quem não atende chamada vocação, se ferra, não adianta. Não, e você falou, fugir de si mesmo, né? Porque, assim, a própria história da Bíblia fala em várias fugas, né? No Antigo Testamento, você foge, né? Você tem as ameaças ali, você foge, né? Fugir não é feio. Mas fugir de si mesmo, né? É um clichê, mas os clichês funcionam porque são verdadeiros, claro, né? Então é isso, você chavão, pode... um chavão, abre porta grande. Abre um portão, uma portona. Então é isso, você foge, e várias coisas que nós vamos falar isso até o final do programa é sobre isso. Você... Não é feio fugir, você fugir de ameaças, mas você fugir de si mesmo, né? Sim. Então, assim, a luta é sempre interior, né? Tudo que a gente vai falar hoje aqui... Eu tô impressionado com vocês, de verdade. Hoje a gente tá sério. A gente tá no segundo filme, eu tô muito impressionado. A gente tá profundo hoje. Nós estamos pascais. Exatamente. Você acha que a gente veio aqui pra... Não, mas que maravilha. Palhaçadinha. Vamos lá. Feitiço do Tempo.
Feitiço do Tempo, Esse é tá outro que eu não entendi nada do que tem a ver. Feitiço do Tempo é aquele filme que o repórter lá, que é o Bill Murray. Bill Murray faz. Enfim, ele fica preso num dia, né? O mote do filme é que quando tem o fim do inverno, vai se aproximando dos Estados Unidos, num determinado estado, tem uma marmota que se ela sai num determinado dia, diz que o inverno vai ser curto, ou senão vai durar mais 2 semanas. Vai durar muito mais tempo. E aí vai toda a reportagem, e é isso que o Bill Murray faz, que é um jornalista famoso, vai para lá com uma equipe, né? O câmera e mais uma outra jornalista. E aí o que acontece é que ele dorme na cidadezinha, e ele é um cara que é entediado com a vida, é extremamente vaidoso, tudo é uma porcaria, ele só quer grandezas. E aí ele dorme, quando ele acorda no dia anterior, sempre no mesmo dia, que é o The Groundhog Day, né? O dia da marmota por conta disso. Está sempre no mesmo lugar. É um inferno. No começo, sim. É um inferno. No começo, sim. Mas aí, aos poucos, ele começa a aproveitar melhor aquele dia. Aquela coisa do Carpe Diem, do Seize the Day, né? É meio que a lição de moral que o filme dá. O que teria a ver com a Páscoa? Eu gosto desse filme, não exatamente para fazer uma analogia com a história do Cristo, embora também dê para fazer, em alguma medida. Mas principalmente acho que até mais para o cristão, mas também vale para qualquer pessoa, no final das contas, que é basicamente assim, todo ano a gente vai passar pela mesma situação. Vai chegar na Páscoa, o cristão sabe exatamente o que vai acontecer na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo. Um monte de gente faz um esforço para sentir o que precisa ser sentido. Tem que se sentir que eu estou sendo uma pessoa que vou lavar os pés do mendigo na quinta-feira. Na sexta-feira farei o jejum das cinzas, matei Jesus Cristo. No sábado tem o silêncio, vou malhar o Judas, né? Para daí no domingo... mais, né? Deve estar proibido pelo STF também. Provavelmente. No interior talvez tenha, né? Aí tem o domingo, que tem aquela alegria, que ele ressuscitou, etc. Enche a pança de chocolate. Não é o dia da marmota, toda Páscoa? É um dia da marmota. Mas como que você vive esse dia da marmota é o que importa. Então, o que eu acho que o filme mostra muito legal é assim, ok, você vai ter a tal da perigo da quaresma. Tem um monte de gente que vai não, esse ano eu não vou beber, eu não vou comer chocolate. Ele se preocupa com a coisa do que... Tá, mas você está vivendo isso como se fosse algo novo? Algo que é uma oportunidade nova para que o dia seja muito melhor, que essa Páscoa seja muito melhor do que a outra? Ou você vai simplesmente assim, não, agora eu tenho que respeitar tais coisas? É de novo o mesmo chamado do jovem rico lá. Eu quero ir para o reino do céu, então faz tal coisa. Não, mas também não é para tanto. Então, eu acho o Groundhog Day legal porque ele faz você, mais ou menos, olhar com olhos novos aquilo que para você já não tem novidade alguma. Então, quem já frequenta, já fez várias Páscoas, etc e tal, se você fica achando que você vai sentir a mesma, sei lá, a primeira Páscoa, aquela coisa toda, você fica nessa dimensão até meio sensorial, a tendência é tudo ficar muito tedioso. Tudo ficar muito, muito chato. Por quê? Porque vida interior tem que ser renovada constantemente. Vive um tempo que a rotina é combatida o tempo todo. Você ter o tempo todo. Qualquer coisa que soe como rotina é condenável, né? Você tem que estar numa revolução constante. E na vida espiritual... O Bill Murray é meio isso, né? É um cara que ele odeia a rotina ali, né? Ele reclama. Ele reclama. Ele quer só coisa fazer o negócio da marmota, porque é uma coisa que acontece todo ano também. Não é grandioso. Chato. Não é grandioso. Não é grandioso. Entendeu? Ele quer uma grande matéria. E a vida é feita desses momentos pequenos, né? Mas eu acho que a vida é feita de como você vive cada momento, independente se ele é pequeno ou grande. Essa riqueza interior é o que ele precisa para que o dia mude, para que ele mude as relações dele. Essa riqueza interior, na vida espiritual principalmente, riqueza interior, ou você aprofunda, é como se fosse uma escalada, né? Se você parar e não subir mais, você não vai ficar naquele lugar, você vai cair, você vai ter uma degradação. Então, aquele azedume, aquele amargor todo que ele sente com relação a ele, com relação às pessoas, só começa a mudar quando ele muda por dentro. Aí o dia pode ser o mesmo, todos os dias o mesmo, mas é a forma como você vive esse dia que importa. Um filme que a gente poderia ter colocado é o Dias Perfeitos, por exemplo, que tem algo muito parecido. Que é o limpador de banheiro no Japão, que é a forma como ele se dedica àquilo lá, faz o dia dele ficar pleno sentido, independentemente do que a gente possa analisar do filme. Então, o Groundhog Day eu acho muito legal justamente para que você faça meio que um espelho e fale assim, tô indo para, sei lá, o católico vai para a missa e, né, de vez em quando, dá aquela olhadinha, a missa já deu 1h30, né, e, aviso paroquial, você tem que ficar esperando e tava... Essa tua disposição faz a missa acontecer em você. A missa está acontecendo, mas do jeito que você está, faz ela impedir completamente.
Eu acho que o Groundhog Day é um bom filme para você fazer um belo exame de consciência. O Mar. Eu acho. Então, O Mar não gostou. Quando ele fala o então dele... pelo contrário, eu adoro, eu tô adoro. adorando o papo, Ele vai verdade, sequestrar... Você tem o segundo, né? O Groundhog Day. Tem? Que tem o... Que ele rouba a marmota. Eu não sei se é uma propaganda ou não. Eu não sei Eu também. acho que Eu é acho um que meme. Mas enfim, primeiro que esse diretor, Harold Ramis, que fez Putz, ele é Férias bom, né? Frustradas, É muito bom. fez É milhares... o cara do É muito bom, dos Caça-Fantasmas, né? Caça-Fantasmas, ele é Ele adora genial. O Ele- Egon, né? O Egon, Ele é o de óculos lá. Ele é aquele lá. eu não tinha E ligado. também é roteirista, também é diretor, Sim, tem né? vários filmes legais. Fez aqueles filmes lá do National Lampoon e tal. Exatamente. Mas uma coisa, eu concordo totalmente, assim, e eu acho que é o seguinte, ele, lembrando só a história do filme, para até ilustrar melhor tudo que você falou, né? Ele começa, então, aquela repetição vira um terror para ele, né? Ele já é um cara enjoado, enojado, entediado, mas aquela repetição do dia, sempre o dia voltar para aquele mesmo dia. Só que depois ele descobre, como você falou, ele começa a curtir isso, porque ele vê que se ele quiser ele pode fazer as maiores aventuras, se ele quiser jogar um carro de um penhasco, ele se torna joga, se ele livre, né? quiser se tocar. Só que é uma falsa liberdade, né? Aham. É uma falsa liberdade que isso também vai entediando ele. Sim. Chega uma hora que não tem mais graça nenhuma. E daí você falou em mudança interior, que daí é a lição, né? Daí vem o lado moral do filme. Lembra que ele tem a repórter lá que ele tenta todo dia conquistar. Só que ele só consegue, tenta conquistar das pra levar pra maiores. cama, Isso, só. né? Conquistar, Não né? quer amar ninguém. Só que ele só consegue ganhar o coração da moça Quando ele muda. quando ele passa a ser merecedor. Ele passa a ser merecedor, né? Também. E ele só acaba ali o feitiço quando ele passa a viver não só para si. Aí daí tem uma questão de doação, do amor ao próximo, né? Então, nesse ponto, por mais seja... Ele se anula um pouco, né? Nesse anulo, ele passa a viver também para o outro. Ele era muito ensimesmado, né? Então, ele passa a viver para o outro. Então, a gente parece que é tudo umas analogia maluca que a gente está fazendo aqui hoje, mas não. Esse filme também, tudo que a gente vai falar aqui tem um lado moral muito forte. E o único jeito que ele consegue de quebrar o feitiço é quando ele, você falou, muda interiormente, mas não só muda, ele passa a viver um pouco mais para os outros, né? Total. Então tem essa lição aí também. Não, eu Seria um acho filme legal? Não, imagine Judas num Groundhog Day. Da ceia até, porque, veja, o Judas ele não suporta o que ele faz e ele se mata. Mas né? sim. Ele O cara também, né? O personagem lá do Bill Murray tem um Então, um ele dia tenta. que ele Sim, tenta. sim, É daí isso que eu quero dizer. E acorda no outro Você dia. você não suporta. Agora, imagine Judas não conseguindo, ou se conseguindo, voltando para o mesmo lugar, e se cai a ficha como caiu para o Bill Murray. Aham. Provavelmente ele seria o apóstolo, o mais próximo de Jesus, o mais amoroso com Jesus Cristo. Aham. Aquele que Jesus Cristo que deita nele, que não sei o quê. Sim. Provavelmente ele seria o mais amoroso de todos daquilo. Se passasse por esse processo. Tem Dá um algo de livro Judas isso aí, ali. hein? Livro, ó, eu penso em livro. Né? Quem vai Daria ler? um belo filme. Mas dá um filme, Judas mas daí no é Groundhog Day. mais complicado. Mas é interessante, né? Porque eu até brinquei aqui com o Raditrad e tal, Uhum. que, assim, tem muita gente que acha que isso que a gente está falando, é uma heresia. Sim. Mas, assim, é interessante notar como a cultura cristã, ela estrutura. contamina no bom sentido É por estrutura. tudo, né? Foi o que eu Inclusive falei a agora há cultura pouco. pop que a gente tá Não falando. dá. Cara, Isso não tem. Nada que a gente está falando aqui é heresia. Por quê? Porque a gente está falando de como esse arco, Isso. essa estrutura dessa história, elas entrou em tudo que a gente vê hoje na cultura pop e tal. Tá Então presente. não é heresia porque a gente está falando do contrário. A gente não está falando como as coisas mundanas entraram, né? É o contrário. Como essa lógica de história entra em tudo. Uma coisa que a gente pode, não no programa de hoje, mas um outro programa discutir também é como houve um afastamento. Não sei se vocês acham que houve um afastamento. Porque eu lembro que na última vez que eu assisti Indiana Jones e a Última Cruzada, por exemplo, eu fiquei pasmo, né? Como a cultura cristã é fácil, né? Todo mundo assimila aquela trama porque tem dentro de si a cultura cristã. E como o cinema foi se afastando disso. Mas eu não quero falar sobre esse afastamento agora. Vamos pro próximo ou vocês têm mais para falar sobre feitiço do tempo? Bora. Essa é uma coisa. Nem conseguir falar de todos, né? Hã? Nós nem vamos conseguir falar de todos, né? Olha, Eu nem sei você tem quanto compromisso tempo depois? Não.
Peixe Grande, esse é outro que eu achei interessante. É que assim, eu assisti lá também quando foi lançado, é do Tim Burton, o filme. Do Tim Tá Burton. disponível, isso aí tá tudo disponível no streaming. Peixe Grande espero tá que sim. disponível. Espero que sim. Eu lembro que eu gostei muito na época. Achei em DVD ainda esse negócio, não vi no cinema. Eu vi no não. cinema. Achei em DVD. Mas daí eu fui ver uma segunda vez e não gostei muito. Achei meio piegão. Assim, sabe? Piegas? É que Mas o Tim Burton tem é que- aquela coisa meio lúdica, né? Que ele então. constrói as Né, já usou essa imagens. palavra lúdica, já dá um arrepio. Mas assim. não é um filme menos Tim Burton do Tim Burton? menos Tim Burton. Como o que a gente vai falar Então, depois do só contando David Lynch também, é o menos David Lynch do David Contando a Lynch. história, é um cara... Bizarro, né? É um cara lá que tem o pai é cheio das histórias. O pai tá pra morrer. O pai está pra morrer e é cheio de umas histórias malucas. O cara é um burocrata lá, é um carinha, um cartorário, assim, uma pessoa sem imaginação nenhuma, né? Ele é ressentido com o pai por Total. isso, que o pai fica contando uma história lá de Pai é mentiroso. circo, o pai é mentiroso. Só que daí no final, não vou dar spoiler. Mas tem algo dessa coisa do que é verdade e o que não é verdade. Aham. Vamos voltar pra na vida Matrix. do pai. Tem algo um pouco disso. Mas ali eu acho mais legal pela relação com o pai. Aham. Quer dizer, o quanto ele tem aquele ressentimento todo do pai, assim, mas que maldade o pai faz de fato naquilo? Mesmo que seja tudo mentira, invenção. as Pois histórias é, dele, então, isso, da última Não vez tem que eu nada assisti, demais. eu fiquei revoltado com ele. Falei assim, cara, por que esse cara... Então, é mais ou menos parecido com o Groundhog Day nesse sentido. Eu falei assim, a forma como ele decide lidar com o pai define não só o relacionamento dele com o pai, mas o relacionamento dele com a vida. Exatamente. Ele é um sujeito muito amargo. Aham. Ele é um sujeito muito infeliz. Ele é supostamente realista. Ele não aceita nenhum tipo de dimensão mais imaginativa ou fantasiosa, qualquer coisa que vai. Sim. Não, ele é totalmente pé no chão para não ser igual ao pai. Porque ele está numa briga interna com o pai ali o tempo todo. Mas aí o que acontece naquele final que é uma espécie de reencantamento com o pai. O que eu acho bonito no Big Fish é que, se a gente for fazer uma analogia, tudo que nós estamos fazendo, analogia sempre tem uma coisa que faz sentido e outras tantas que não vão fazer. Exatamente, não é uma coisa... É sugestivo, mais do que qualquer outra coisa, né? Mas ali tem uma coisa que é de se reencantar com o pai como sendo criança. Para mim, aquela cena final do filme, ela me ganha muito. Porque eu não vejo mais o adulto ali lidando com o pai, não. Eu vejo a criança redescobrindo o encantamento com as histórias do pai que ele escutava desde criança. Essa coisa, e aí dá para fazer uma analogia, meio que aquela coisa de infância espiritual mesmo, da Santa Teresinha de Jesus. Aquela coisa que você vai conversar com a mãe com 5 anos de idade e fala assim, eu gostaria que a senhora morresse. Eu falei assim, não, por que você quer que eu morra? Eu falei, não, porque eu quero que você vá para o céu. Aí quando você para pensar, você tem razão, né? Se o nosso destino todo é ir para o céu, vamos quanto antes. Né? Santa Teresinha pediu, eu quero um elevador, eu não quero passar por todo esse negócio. Infância espiritual, que é aquela coisa que simplesmente confia no pai. Se o pai está dizendo que lá é melhor, então vamos para lá. A lógica é muito simples, né? Não vai acontecer desse jeito, mas a lógica é muito simples. Então, eu acho um filme que ele tem uma capacidade de tocar o espectador, ou de comover o espectador, para, de certo modo, meio que abrir um pouquinho a própria relação dele, às vezes pode ser com o próprio pai, ou pode ser com mãe, pode ser com amigo, mas com Deus também. Porque tem um monte de relação com Deus, vidas interiores, vida de oração, que não se aprofundam, não progridem na vida espiritual, porque no fundo, toda ela está barrada por um ressentimento com Deus, por alguma coisa que ainda não se conseguiu. E assim, tem que acreditar também. Tem isso no tem filme, que né? Tem que acreditar. Por mais que o pessoal, aí, os especialistas dizem que não, que é impossível. Jesus não fez aqueles milagres, não ressuscitou, porque isso é impossível. Ele é condenado porque você diz que é o filho de Deus? Tu dizes. Tá morto. E... Tua fé te salvou. Exatamente. Por que ele fala isso o tempo todo? Jesus é um Cristo. filme sobre fé, no final das contas. E encontro. Sim. Um encontro de alguém que está ali sempre esperando que esse encontro aconteça. Mar esperando eu chamar ele. Tá ali só pensando, só matutando. Não estou querendo esquecer, não. É que fiz anotações mentais aqui. Eu me lembrei, agora esqueci o nome de um desses beat poetas antigos, que ele falava assim: pro inferno com os fatos, precisamos de histórias, né? Pro inferno. Então, assim... beat? Eu não me lembro quem que era. É tipo um cara assim, só que mais da imprensa, era um poeta, mas mais de imprensa. Esqueci o nome dele. Mas enfim, ele falava isso, pro inferno com os fatos, precisamos de histórias, né? Então, assim, o filme pra mim tem muito isso, né? A verdade simbólica, né? Na semana passada a gente falou sobre
gente está falando do filme da Melania, lá no documentário, a gente falou, nossa, que nessa época que todo mundo exige transparência, realismo e tal, vem ali com um filme montado, encenado e tal. Então é isso, a história é mais forte, né, do que os fatos, né? Tanto que os ancestrais lá contavam poemas, o que a gente sabe lá antigamente são poemas, ninguém contou a história cronológica, a gente sabe lá de trás de poemas. E contado de um jeito interessante, né? Que é o que o pai faz. Isso, nossa, você matou aí. Contar de um jeito interessante. Você contar de um jeito interessante, a história perdura mais, tem mais significado, né? Agora, a gente falou de redenção, ressurreição, responsabilidade. É um R a mais aqui, mas é reconciliação, sim, né? Sim. É uma outra. Esse filme, eu acho que daí o próximo a gente vai falar também do David Lynch lá, é reconciliação, né? Como é importante se reconciliar, perdoar e se perdoar, né? Então, assim. Eu acho que tem uma coisa de reconciliação com a fantasia também. Também. Porque a gente vive tempos naturalistas. Total. Né? Tudo, assim, a coisa fantasiosa no cinema nacional não existe, né? A não ser que tenha uma coisa ali só se for proselitista. Uma perna cabeluda, daí pode. Eu não sei, eu não assisti. O Agente Secreto tem uma perna cabeluda, que é o folclore pernambucano. Mas sempre tem, então, falta isso, assim, essa coisa mais fantasiosa, alegórica. Mas no filme é muito mal colocado. Mas por que você acha que jovem gosta de Harry Potter, Crepúsculo, Senhor dos Anéis? Cada um tem sua história bem diferente, mas a fantasia ainda... Você vê que tudo que surge nessa época é devorado. É devorado por quê? Porque na vida fora da ficção, é isso que você falou, é uma tentativa de controle sobre tudo, a gente tá falando de documentário semana passada, poxa, o documentário não precisa ser uma câmera ligada aí, o documentário pode ter imaginação também, pode ter linguagem, né? Uhum. Então o Peixe Grande, acho que fica isso aí, né? As histórias acima dos fatos, né? Eu acho um filme bonito. Bom, e agora a gente vai falar de um filme que é bem difícil de encontrar, que é A História Real, do David Lynch, que é o menos David Lynch também, né? Mesmo jeito que o do Tim Burton, menos sombrio, menos bizarro. Não é nada bizarro, né? Agora, vai, Chico, dá o seu showzinho. Dá teus pulos. Dá teus pulos. Não, esse é um dos meus filmes preferidos. Desculpa a misoginia. Esse é um dos meus filmes preferidos. Acho esse filme belíssimo do começo ao fim. É uma história real. Aliás, em inglês é The Straight Story, que é a história direta, né? Reta. Que simboliza um pouco da viagem. Da viagem também faz. Straight no sentido de a história careta. Ser o filme mais careta isso dele, né? Do David Lynch, que sempre é malucão, surrealista, exatamente. Né? Também tem isso. É uma história real de um velhinho. Dois irmãos. Eles moram lá em Iowa. Um em Iowa e o outro em outro estado, não é? Ele não tem que atravessar? Acho que os dois são em Iowa. São no mesmo? Eu acho que eu não lembro, que eu assisti. Minha mulher morou em Iowa, daí ela ficou lá, eu já passei ela aí. Sabe onde é que é. Mas é bem rincão, assim, dos Estados Unidos. E ele pega um tratorzinho de cortar grama, né? É um cortador de grama. É um cortador de grama, aquele tratorzinho assim, tipo ele de filme anda, americano. acho que são 200 milhas por aí. É uma distância... uns 300, a 20 por hora, uns 300 quilômetros. Muito curto. E é um velhinho já, bem fraquinho e tal. O ator, inclusive, foi indicado ao Oscar e morreu no ano seguinte. Ou eu acho que até foi antes do Oscar. Não me lembro, mas um ótimo. E ele anda com muletas, né? Na vida real e no filme. E tem uma história lá pregressa dele, enfim. Eles são brigados. E ele recebe o telefonema, o filme começa com ele recebendo o telefonema de que o irmão tá doente. Muito doente. Exatamente. E aí toda a treta que eles têm, sabe Deus de quantos anos, literalmente não importa mais nada. E o filme não revela, ele dá algumas dicas, mas não se preocupa em revelar, mas foi uma treta braba. Não explica nem a causa, e o final é maravilhoso, justamente porque também, assim, bicho, a própria disposição dele, literalmente, assim, é o meu irmão. Ponto. Vou tentar me reconciliar. Aí vira uma odisseia, né? A odisseia dele encontrando vários personagens, vai se conversando sobre a vida, vai ganhando toda uma dimensão simbólica, a própria paisagem dos Estados Unidos, para se chegar naquele finalmente, né? naquele encontro. Acho um filme belíssimo e conversa com a Páscoa por várias razões, né? Mas para mim ele é um filme sobre ressurreição. De certa forma. Porque a reconciliação, quando ela de fato acontece, então você tem o filho pródigo, por exemplo.
Né? Aliás, esse filme ele é literalmente a estrutura do filho pródigo. Né? O pai, quando o filho voltou, ele não quer nem saber por onde o cara estava andando e tudo mais. Mata o melhor novilho, vamos fazer a maior das festas aqui, porque meu filho voltou. Ponto. Né? Ponto. Né? E por que é uma história de ressurreição? Porque é mais ou menos assim, Jesus ressuscitou. Bicho, eu sei lá o que vai acontecer a partir de agora, entendeu? Ele ressuscitou, bicho. Acabou. Não tem mais o que. O que eu vou conversar agora? Que dúvida que eu vou ter a respeito desse negócio? É o Filho de Deus, é tudo aquilo que ele falou. Ele ressuscitou. É de verdade. É de verdade. Entendeu? A boa nova é simplesmente assim, caralho, né? Olha o que Deus deu. Olha o que Deus nos deu, cara. Por que eu tô chorando aqui? Por que eu tô reclamando da vida? Como é que eu faço para ter esta vida? Ele falou. Você arrepende, se reconcilia com o teu irmão e depois vem aqui no altar. É muito mais... Não é fácil, mas é simples de se entender o que você precisa fazer a partir desse momento. É simples. Complicado mas não é fácil. Por quê? Porque nós somos o que somos, entendeu? Exatamente. Nós somos o que somos. Então, eu acho o filme assim, belíssimo, porque você vai falar, quem me dera conseguir chegar naquela idade e ter a coragem de tomar aquela decisão de não me importar com uma vida inteira vivida errada. Eu faço uma comparação com A Morte do Ivan Ilitch, do Tolstói, que é o filme em que o personagem se arrepende muito tardiamente. Né? Esse é aquele que se arrepende em tempo suficiente para fazer a reconciliação. E aquela reconciliação dá um sentido para a vida como um todo. Eu acho um filme magnífico. Simples também, mas magnífico. Omar. Só para não alongar... Omar. Vamos chamar de Omar. Shopping Omar. Godoy. Omar Chama de Godoy. Godoy eu acho estranho. Godoy é um homem sério, né? Homem de gravata. O senhor Godoy. Não, só para não me alongar. A lição, assim... que tem um clichê, nunca é tarde para acertar as contas, nunca é tarde. Só que assim, o filme mostra o seguinte, nunca é tarde para acertar as contas aí com a sua vida, para resolver algum problema. Mas não pode demorar demais. Também não pode, sim. Né? Então, só para não me alongar nesse filme, que a gente também já falou outras coisas, é sobre reconciliação também, como o Peixe Grande. Mas é isso, nunca é tarde, dá para fazer, mas não dá para demorar demais. E foi o que o personagem entendeu. Mesmo naquela lentidão, lógico, ele foi no ritmo dele, que também aquele ritmo é a jornada, né? Assim, né? Então, ele foi mastigando aquilo, provavelmente processando, passando por cima do pessoal, né? Também tem muito isso, você falou do filho pródigo, outros exemplos, não levar para o pessoal as mágoas, né? Então, é isso, não demore, porque... Dá tempo sempre, mas também não fica comendo bola, não come mosca. E ao mesmo tempo faz um símbolo meio paradisíaco, meio do eterno, né? Porque quando ele toma a decisão da reconciliação com ele mesmo em relação ao irmão, é como se ele tivesse feito uma espécie de confissão e o perdão automático. Então é como se fosse um estado, o filme é um estado de graças. O tempo todo desse senhor. E a forma como o irmão o recebe também é bonito, né? E é muito sutil, muito rápido até. Sem nenhum exagero, nada. Aí não tem preguiça nenhuma. Frankenstein, então, pra gente encerrar essa parte das fitas. Para fazer a conexão com os livros também, né? Porque exatamente, para fazer a conexão com os livros. Tem um filme novo que saiu na Netflix, que é uma história reinventada, não é exatamente a reprodução do que está no livro. Assim como também acho que os outros filmes que saíram do Frankenstein, também nenhum é perfeitamente igual ao livro. O livro, para mim, é infinitamente melhor do que todos os filmes que já saíram, mas este filme da Netflix, porque a gente está nos filmes, mais particularmente falando, eu achei ele interessante. Eu sei que tem um monte de crítica sobre... tem, porque como é que é o nome do diretor? Esqueci o nome dele? O mexicano, né? Guillermo Del Toro. Guillermo Del Toro e tal. Guillermo Del Toro. Que tem aquela coisa meio esteticista, vai... A gente falou aqui de alguns diretores que também tem isso. Mas a ideia, né, toda do Frankenstein é do ser humano tentar vencer a morte, né, através da ciência. Né? Então ela é aquela coisa, e por isso que o Frankenstein vai ser chamado, o subtítulo é o novo Prometeu no livro. Né? Porque Prometeu é aquele que rouba o fogo dos deuses para dar aos homens. Né? Então é meio que tentar vencer a mortalidade, se dar a imortalidade como os deuses. Se a gente for colocar no contexto bíblico, é mais ou menos... Dentre outros símbolos, é o símbolo da Torre de Babel, né? Tentar erguer-se até chegar aos céus para se tornar como Deus. Nunca dá certo, né? Sempre vai dar errado. E é exatamente isso que acontece. Então, o Frankenstein não é o nome do monstro, é o nome do criador, né? Do sujeito que pega, no livro original, acho que no filme nem fica claro isso, mas ele pega um sujeito que foi condenado à morte por ser, acho que, ladrão, assassino, alguma coisa assim. Acho que é um assassinato, né? No filme, acho que isso não fica tão claro. E ele vai fazer o sujeito voltar à vida e esse vai ser o Frankenstein. E aí tem toda a história dessa nova criatura. Né? Essa nova criatura que ela não deveria estar viva,
que ela é, de certo modo, uma afronta à lei divina, mas que, no entanto, está viva, né? E aí tem, para mim, a parte mais bela, tanto do livro quanto do filme, e no filme eu acho que isso foi muito bem trabalhado, é justamente o momento em que ele começa a querer saber o que é a vida, o que dá sentido para a vida, o que vale a pena na vida. Né? E ele, é nessa hora que ele encontra o cego, né? O cego é o avô da família onde ele se esconde, e ele começa a ver a vida da família. E ele começa a se encantar e começa a ajudar aquela família sem que aquela família saiba quem é. Até que um dia a família sai numa viagem e fica só o avô que é cego. Sim. E aí ele começa a se relacionar com o cego. Meio que aquela coisa do quem vê cara não vê coração, quem vê coração não se importa com a cara. Não, tem isso também. Também tem assim. a coisa de você buscar a orientação de um cego, né? Também. É alguém que não vê a vida, né? Não vê a vida, mas vê talvez a essência. É, exatamente. A partir daquilo. Bom, por que conversa com a coisa da Páscoa? Por conta dessa dimensão do que vence a morte. O que vence a morte, né? Então, Frankenstein, ele é um símbolo também do que é o homem moderno, do que é a humanidade na modernidade, em que ela, de certo modo, ela tem um novo mito de origem. Todo mito conta uma origem, né? A modernidade, ela é uma tentativa da gente reinventar o ser humano. A gente afastou Deus, a gente picotou a dimensão espiritual, colocou o ser humano no centro de todas as coisas. E quem é esse ser humano? Na prática, cada um vai ser o centro, vai ser o seu Deus, seu Deus pessoal, né? E aí a gente vai apostar na fé que a ciência vai ser capaz de resolver todos os problemas da nossa vida, entre eles a mortalidade. Então nós estamos lutando para não morrermos. E a gente confia que a ciência vai chegar lá. A pandemia nos deu um bom exemplo de como a gente tem essa fé na ciência. Né? Porque simplesmente falou assim, se a ciência diz, está dito. O que importa se depois de 2 anos a mesma ciência está dizendo que nada do que foi dito antes está valendo. Porque a fé é na ciência. Entendeu? Se a ciência mudou de ideia, paciência. Ela é o nosso Deus, entendeu? E o Frankenstein, ele é fruto dessa ciência. Vencemos a morte. E deu ruim. Né? No filme, no livro, as coisas não terminam. Sempre dá ruim, né? Sempre dá ruim. Então, só tem um jeito certo de morrer. Entendeu? O jeito certo de morrer é a cesta da paixão, é a ressurreição da Páscoa. Ô, mano. Um pouco fora da reflexão pascal, mas o Frankenstein tem um negócio do que acontece quando você abandona a criatura, né? Também. O criador abandonou a criatura, né? Então ela fica violenta, ela tenta o pertencimento, ela tenta entrar na família, tenta se apaixonar, depois vai ter a noiva de Frankenstein, ele vai tentar buscar um amor, né? Até te falei que vi aquele filme ser humano, né? A Noiva, que lançou há pouco tempo, que é sobre uma nova leitura bem louca da noiva do Frankenstein, meio feminista até a leitura. Mas é muito isso das consequências, né? Uma responsabilidade, mas daí já não é a responsabilidade que a gente falou lá atrás, né? Não. Ele tentou, o Frankenstein, o cientista tentou burlar ali, né, a questão da morte, e não só, o erro dele não foi só burlar a morte, ele ainda abandonou a tentativa de criatura que ele fez. Porque, como você falou, bem ou mal, estava ali, estava vivo, estava tentando entender o mundo, né? Então, o meu pitaco, assim, que me chama a atenção é isso, né? As consequências aí nefastas. E daí ele vira um monstro, porque daí ele se torna violento, sim, né? Sim. Tem o episódio lá da violência. Ele fica ressentido porque Deus o abandonou. Isso, fica ressentindo, o pai o abandonou. Então, assim, olha aí o abandono do Criador, né? Criador. Quando o seu Criador te abandona, olha o que acontece. E isso é interessante, que tem o Lukács, que é o famoso comunista, mas que é um baita teórico de literatura. Mas é comunista, não pode. Ele comentando Don Quixote, ele diz que Don Quixote é um livro sobre o abandono de Deus. Quando Deus abandona o homem, resta ao homem ser Don Quixote. Para mim, na verdade, ele acerta. É um livro sobre abandono, mas não o abandono de Deus pelo homem, o abandono dos homens por Deus. A gente se distancia tanto que qualquer um que tente ser isso vai parecer louco, vai parecer maluco. E o Dr. Frankenstein não deixa de ser uma espécie de Don Quixote, né? Sim. Naquilo tudo, de uma outra maneira. Mas é um símbolo muito, muito próprio da modernidade, o quão distante nós estamos de tudo isso. E é fácil a gente perceber também, por exemplo, nessa semana da Páscoa, se a gente voltar séculos atrás, antes do tempo, tudo girava em torno dessa semana. Era a semana mais importante do ano. Não se tinha trabalho, você vivia a semana pascal. Hoje em dia é um feriado. E o padre fica bravo, ele fala, deu bronca lá o padre Alex da missa. Não é feriado para o católico. Não, talvez a semana mais exigente para o católico. Exatamente. Bom, por falar em Frankenstein, olha só, entre as muitas vantagens de você ser assinante da Gazeta do Povo, está a nossa biblioteca de e-books com traduções exclusivas.
tem 1984, que vocês adoram e eu odeio, tem a Revolução dos Bichos, tem o Grande Gatsby e agora tem também Frankenstein. E é também por isso que eu te convido a assinar a Gazeta do Povo. Clique nos links que você encontra por aí na descrição ou no chat deste vídeo. Use o QR Code na tela ou então acesse diretamente o site www.gazetadopovo.com.br/oferta. Além da biblioteca de books que eu já mencionei, assinando a Gazeta do Povo você tem acesso aos melhores editoriais da imprensa brasileira, a um timaço de colunistas e a um jornalismo baseado em convicções. É sério, gente. Assine a Gazeta do Povo, leia as colunas do Chico, as matérias do Omar em Ideias. Por que eu chamei de Omar de novo, né? Omar Ideias. Omar Calçados. E você vai me dar razão. E por falar em assinar e apoiar o jornalismo que preza valores, que tal você nos ajudar a manter o canal da Gazeta do Povo aqui no YouTube? Isso mesmo, agora você pode fazer parte do clube de membros aqui do canal e ter vantagens exclusivas, como acesso antecipado a vídeos e também você conhece um pouco dos bastidores aqui do nosso trabalho. Então tá aí, tá dado o recado. Assine a Gazeta do Povo, torne-se membro do canal. E agora a gente volta aqui para nossa conversa falando sobre livros e mais uma vez o Chico Scorsin nos brindou com uma lista meio maluca, mas vamos ouvir o que ele tem a dizer, né? Nos livros não é tão maluco, vai. Você achou? Um pouco. Eu não sei, tem livro que eu não li. Eu li quando era adolescente, Siddhartha. Mas vamos ouvir o que você tem a dizer. Muito bem. Bom, primeiro por aquele livro que todo mundo adora falar que leu e ama, mas eu conheço pouca gente que leu de verdade. Verdade. Mas, Crime e Castigo, Dostoiévski. Dostoiévski, muita gente gosta, mas poucos leram. Exatamente. O Crime e Castigo eu acho que é o mais não é o mais evidente da lista, porque tem um que é mais ainda, né? Mas essa dimensão do ser humano que não se suporta por aquilo que desejou fazer, né? Porque o Raskolnikov, ele se acha uma espécie de Napoleão e que ele tem direito, né, a conseguir o dinheiro para ele conseguir fazer as grandes transformações que ele imagina que seria capaz de fazer do mundo, né? E como ele não tem dinheiro, ele comete um crime, tá dado no título, não é um spoiler, né? Comete um crime para financiar, né, a sua negócio. Só que dá ruim, porque daí ele não se suporta. Tendo feito o crime, ele percebe que ele não é como Napoleão, se Napoleão foi como ele imaginou que fosse. E aí todo o filme, o castigo é ele ser ele. Do livro. Do livro, né? Mas tem filme também. Tem filme? Tem filme. Dos antigos, né? Acho que novo não tem. Acho que tem até uma série também do Crime e Castigo, se eu não me engano, da BBC. Tem uma versão de Crime e Castigo que é Crimes e Pecados do Woody Allen, que E o Match Point, né? Também. E o Match Point também vai nessa. Mas eu prefiro Crimes e Pecados. Eu gosto desse Woody Allen dos 80. Eu assisti que vocês falaram. É o que eu mais gosto. Mas aí, então, o castigo é ele ser ele. Porque ele tem que lidar com a culpa que ele não consegue se desfazer. E aí essa culpa vai levá-lo para 3 caminhos possíveis. Ou ele enlouquece de vez, ou ele se mata, ou ele confessa e paga o preço pelas consequências, né, do crime que ele havia cometido. Bom, aí você tem que ler o livro para você descobrir o que é que acontece. Então, o livro ele vai conversar muito de perto, por exemplo, com o que aconteceu com Judas. Judas é mais ou menos um personagem Raskolnikov, só que talvez com menos pretensões grandiosas, mas que também não se suporta nesse processo. E eu acho que conversa com aqueles que estão muito distantes do Cristo. Porque toda pessoa, é um cristão que está falando, tá? Então eu falo a partir da minha fé. Toda pessoa que é muito distante do Cristo, ela sempre vai sentir um vazio, ela sempre vai sentir uma angústia, ela sempre vai sentir uma falta de sentido na vida, ela sempre que for forçada a ter que olhar para a finitude, para a mortalidade, o desespero vai bater muito grande, né? A tristeza vai ser muito profunda, e se você não encarar isso tudo e ficar só se narcotizando, né? No sentido de você se distrair, morreu pronto, paciência, né? Você jamais vai se tornar, talvez, uma pessoa mais feliz, com mais sentido, com uma série de características. O filme, a obra do Dostoiévski é muito a respeito disso, né? Muito com essa relação entre culpa e redenção o tempo todo, né? E a Páscoa é basicamente isso, né? Você tem a paixão de Cristo, ela também é um pouco a história das paixões dos homens que condenam Cristo. Porque você vai ter as paixões do medo que fazem os
os apóstolos fugirem, você tem a paixão da inveja, que arrasta os líderes espirituais para condenar o Cristo. Esse é o tema da minha coluna, inclusive, na frustração, né? A frustração. Do pessoal que acabou de receber ele com ramos lá. A ira da massa, que é exaltada pelos líderes e acaba levando a escolher Barrabás e não Jesus Cristo. Então, as paixões dos homens também explicam um pouco da paixão do próprio Cristo. Essas paixões, elas levam a uma culpa muito profunda, porque dali 2 dias o homem vai ressuscitar mesmo. Como é que essas pessoas lidam com o fato de que elas escolheram Barrabás? Não, mas eu não tenho culpa. Não, meu amigo, você escolheu Barrabás. Né? E boa parte do contexto da Páscoa, a gente tem uma leitura que acontece no domingo de Ramos, na Igreja Católica, e isso se repete também na sexta-feira, não tem missa, mas existe essa mesma leitura, que é a leitura encenada, né? Vamos dizer assim, dessa passagem da Paixão de Cristo, onde a Assembleia ela lê as passagens que são dos acusadores, que é do povo, né? Então o padre lê a figura do Cristo, Sim. Tem outros que vão lendo outras figuras, e nós é que temos que dizer assim, crucificam. E é dureza. E é duro. É difícil. É duro. Esse momento é o Raskolnikov. Sim. Esse momento, o que você vai fazer com isso aí? Depois que você crucificou, porque você já crucificou. E tem a coisa da misericórdia divina aí também, né? Muito. O final do castigo é isso, né? Que a gente também tem que contar com a misericórdia divina, né? Ficar também só apegado, eu percebo isso aí, independente da fé, mas as pessoas têm muito essa crença, né? Na justiça humana, na punição, na necessidade disso. Não estou dizendo que não seja necessário. E a injustiça, evidentemente, é revoltante. Mas aí a gente está muito afastado de Deus, mas a gente que não está afastado de Deus tem que contar sempre com a misericórdia divina, né? Que é simbolizada no livro pela Sônia, que é uma prostituta santa. Exatamente. É uma prostituta pura. As coisas que o do maluco. Coisa de russo. Mas é. Né? Mas eu acho muito bonito que ele coloca o símbolo da misericórdia no símbolo meio carnal, na coisa de um amor pela pessoa mesmo, de alguém que vai até os últimos limites para salvar aquela pessoa. O livro é magnífico. Voltamos para o Matrix. Ele só revive quando a Trinity, o amor da Trinity que traz ele de volta. Olha aí como as coisas se cruzam. As estruturas são as mesmas. Mas sobre o Crime e Castigo, eu li há muitos anos, quando eu era bem novo, mas a única coisa que eu queria falar assim é que a coisa só começa a mudar para ele quando ele para de se explicar, não é? Sim. Que é o que a gente só muda, né, quando a gente se arrepende de verdade. Aí, que a gente fica criando justificativos o tempo todo. Isso. Então, tudo, assim, o arrependimento verdadeiro é o que vai, que vai dar alguma chance para nós, né? Se você se arrepende de verdade. Mas até você se arrepender de verdade, qual a nossa tendência? Ficar se explicando. O livro, ele quer dar todas as justificativas para tudo aquilo que ele fez, né? E enquanto ele fica só se explicando naquele blá blá blá, não muda nada. Que para nós ele, católicos, né? É o sacramento da confissão. Você não vai lá confessar, não, olha, eu menti, mas eu menti por isso, por aquilo, eu tenho razão em ter mentido. Sim. Não, você não vai lá para conversar. Você não vai para se explicar. Não, eu menti. Ponto. Chico, nosso tempo tá meio curto. Tem mais alguns livros aqui. Podemos passar. Vamos pular os mais óbvios? Pode ser? Bom. Tinha aqui a Divina Comédia e o Paraíso Perdido. Que é meio... eu acho que também é bem... já é difícil que o pessoal vai ler o que a gente tá falando. Paraíso Perdido é bem complicado, né? Ele é mais difícil. Divina Comédia também. Mas eu tô curioso para saber o que você tem a falar sobre Siddhartha, do Hermann Hesse. Bom, do Hermann Hesse eu só li O Lobo da Steppe, que é aquele negócio que a nossa adolescência, né, a nossa geração, todo mundo leu na adolescência e teve crise com aquilo. Eu não lembro nada do livro. Eu comprei o livro, quero reler, mas... O David Lynch podia fazer um filme, porque praticamente o roteiro de um filme dele, não do The Straight Story, né? Porque tem um monte de maluquice no livro. Mas o Siddhartha é o Buda, né? A história do Buda? Aí tá. Eu só coloquei esse como um exemplo de como essa coisa da estrutura cristã, ela aparece mesmo que você não perceba. Porque o Siddhartha é o primeiro Buda, né? Buda não é Siddhartha. Buda é um estado do ser que você chega e você atinge o Buda. Chegou no estágio Buda, né? Como ele chama. O Siddhartha é o primeiro deles. E aí o que o Hermann Hesse fez? Ele vai romantizar, vai pegar a história do Siddhartha e vai contar essa história dele desde que ele nasce, lá quando é profetizado, né? Que o Siddhartha ele é filho de um rei. E aí a profecia é mais ou menos assim, ele vai, um desses fakir, sei lá, os gurus lá, diz para ele, eu quero que ele seja, o que meu filho vai ser? Ele fala assim, olha, tem 2 opções. Ou o seu filho vai ser um grande rei, ou ele vai ser o mais santo dos santos.
né? Aí o rei fala assim, o que eu faço para ele ser rei? Aham. Aí para ele ser rei, ele não pode ter contato com o sofrimento. Sim. E aí, então, Siddhartha é um piá de prédio que fica cercado no reino até os 18 anos, mas é verdade, é isso mesmo que ele é. Ele não vê velho, ele não vê doente, ele não vê morto. Sim. Até que, como todo jovem, ele resolve ver o que tem do outro lado do muro, e aí ele vai ter contato com todas essas coisas, ele entra numa crise existencial e é óbvio que ele não vai mais ser rei, ele vai começar o processo de espiritualização dele, que é uma busca constante. Ele vai encontrando os gurus, mas não é isso ainda, vai. Então, exemplifica um pouco da nossa busca mesmo por um sentido da vida. No livro, o que o Hermann Hesse faz? Né? O Hermann Hesse, embora ele seja quase que um antecessor dos hippies, da Era de Aquário e tudo mais, no fundo é um sujeito que nasceu dentro dessa estrutura cristã. Então o Siddhartha, ele vai acabar ganhando características profundamente cristãs no livro. Então acaba não sendo o livro em que você vai virar um Buda, vai ser um sujeito que vai mais ou menos pedir perdão, entendeu? No meio do caminho, vai encontrar mais ou menos do Straight Story, vai encontrar uma reconciliação consigo mesmo, tem o símbolo da água, do rio e tudo mais. Então ele vai fazer um bem bolado, misturando simbolismo budista, hinduísta com cristão, mas o legal é justamente isso, que você pega um personagem que está todo certinho, como é o Siddhartha, como é o Buda, e de repente você vê, não, mas não é exatamente o Siddhartha. Aí você começa a ver que tem alguma coisa de Cristo. Aí você começa a ver que tem um pouco dessa presença do Cristo, às vezes até naquilo que você não acha que não tem nenhum, no jeito que está mais na valeta de tudo, né? Aliás, essa é uma das coisas que Cristo mandou, né? Assim, cada vez que você fizer ajuda para um mendigo, para não sei o que, você está fazendo um pouco para mim. O que tem de Cristo no mendigo? No sentido, o Cristo? Não tem, né? Mas se ele está dizendo que tem, então é porque uma pequena fração já vale a pena. Então é um livro instigante, porque ele faz você sair da caixinha do só seguir a historinha e percebe. E ele tem a fase da vida louca também, né? Da vida louca. Daí, assim, que até o Hermann Hesse... E tem a coisa... os sufistas, que eram... Isso, são filosofia sufista, que o Hermann Hesse estudou, ele tem eles falam, é o caminho da iluminação pelo excesso. Então tem uma parte do livro que ele vai para os excessos, com mulheres, com substâncias, com piração. Ele vai para essa parte. Agora, uma coisa que eu queria até mais perguntar para você, porque que você colocou na lista, né? O Siddhartha, ele é contra o mestre, né? Ele vai romper ele fala assim, ó, não dá, essa redenção, essa iluminação, eu não preciso de um mestre, né? Então, assim, é como se a jornada você tenha que atravessá-la sozinho. Né? Então, assim, ele nega todos os mestres, né? Isso mas é uma coisa... O Siddhartha original faz isso também. Ele encontra vários desses gurus, ele vai seguindo, ele aprende com todos, mas ele percebe que ainda não é a solução. Até que um dia ele senta debaixo de uma figueira e fica lá os 40 dias, que é o que vale no deserto do Cristo lá, e aí ele tem a iluminação, né? Daí abre-se o caminho para chegar à iluminação. E no final, que eu me lembro, daí ele já está numa vida simples, né? Vida de pescador, eu acho, né? Isso mesmo. Então ele encontra ali a felicidade numa... Mas o Hermann Hesse não é um Paulo Coelho, assim, né? Que vai pegando... Trataram ele como assim, tal, né? É que o problema são os fãs, aquela velha história. O problema são os fãs. E ele é bem contracultural, né? Nesse sentido de... Os hippies gostavam bastante, né? Gostavam, né? Mas não tinha culpa, né? Eu gosto dos hippies, eu gosto dos hippies. Eu gosto muito dele, embora assim, seja muito desigual e irregular, o grande livro dele é o último, que é O Jogo das Contas de Vidro. Eu acho uma obra-prima aquilo. Mas vários outros, assim, são livros que conversam muito de perto com angústias de juventude, de meia-idade, que é o caso do Lobo da Steppe. E a vida pessoal dele é muitíssimo interessante. Eu gosto muito da vida dele. Tem umas cartas trocadas com o Thomas Mann na época das guerras, em que o Thomas Mann achava que era um embaixador, um diplomata das letras e da Alemanha, e o Hermann Hesse era tudo, tá, beleza, vai nessa, cara. Eu vou só escrever os livrinhos. E uma coisa que ele fez que eu acho maravilhoso, ele comprou uma fazendinha, uma chacrinha na Suíça, e como ele ficou meio que um guru para os outros, ele teve que botar cuidado com o cão bravo, não se aproxime, do homem armado, entendeu? Ele virou meio que um urtigão, e eu tenho uma certa... isso eu já gostei também. Ele se negou a ser mestre. Ele se negava. Então, por isso que essa coisa meu Paulo Coelística que fazem com ele não é muito quem foi o Hermann Hesse. Os livros podem até ser abusados nesse sentido, né? E não é tão mal escrito, né? Não, eu não acho. A gente só leu a tradução, né? Mas eu acho que não. E eu me lembro de ler umas ediçõezinhas bem baratas, que era que eu tinha dinheiro para comprar, então nem sei, nesse ponto de linguagem... E ele era um autor muito sincero, muito autêntico, ele reflete nos livros a angústia por uma busca de sentido muito grande. Eu acho que o Hermann Hesse, por exemplo, conversa muito de perto com o Viktor Frankl. São livros que ajudam na logoterapia. Entendi. Bom, vamos avançar aqui na conversa com o Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Esse eu gosto bastante. Você não consegue ver
uma analogia com a Páscoa ali? Hoje tá difícil, Chico. Não cobro de mim, eu tô bem cansado, mas E eu não parei para pensar nisso. Mas sou todo ouvidos. O Dino Buzzati faz o deserto dos Tártaros, é um lugar que não é em lugar nenhum. Que eu acho, eu consigo fazer uma leitura política do deserto dos Tártaros muito fácil. Porque a gente tá meio nisso, né? Esperando que uma guerra aí aconteça, ecloda e... Sim, a chance mesmo é que a gente vai passar a vida e vai continuar na mesma. A história é essa, a sinopse do livro é essa, é um militar que ele é mandado para um posto de fronteira de um país que está em guerra com o outro. Não está em guerra. Não está em guerra, né? Mas tem uma expectativa de um conflito lá. Eles esperam que a guerra aconteça. Só que não acontece nada. Nada acontece. É isso, é um livro sobre ele entra com 22 anos, 22 anos e ele sai aos 52 anos e pega então toda essa passagem da maturidade até o final da vida dele. O que eu acho assim, para mim o livro é uma obra-prima porque o Buzzati conseguiu construir um símbolo muito poderoso com esse deserto dos Tártaros. E todo o símbolo, ele não é... O símbolo não é uma... ele é uma... Como se fosse assim, ele é meio que grávido de metáforas. Então, um símbolo, ele nunca é decifrado. Ele é que te decifra. Então, é muito fácil você ler o Deserto dos Tártaros, você tem essa leitura política, o outro vai ter aquela outra, Sim. aquela outra. Então, portanto, ele sempre vai caber. Para mim, quando eu leio, o deserto, ele é carregado assim, ele é o nada, porque nada acontece, é um deserto, no final das contas, no sentido literal da palavra, mas ele também é todos os sonhos e todas as possibilidades que o ser humano tem para se realizar na vida e o seu sentido da vida acontecer. E se não acontecer? E se você fracassar? E se o teu grande sonho na vida, não, eu vou passar na faculdade porque eu vou fazer isso, eu vou ter aos 30 anos, eu vou ter 1 milhão no banco, eu vou casar, eu vou ter minha casa própria. E se não acontecer nada disso? E se a tua vida for uma coisa burocrática, no escritório das 8 às 6, ganhando um salário que não te permite nem sair para uma viagenzinha quando você sair de férias? E se a tua vida for isso até o último suspiro? Qual é o sentido dessa vida? Ainda assim, você tem que tem que encontrar um sentido na vida. Você vai ter que... É um grande memento mori. Uhum. Que sentido tem tudo isso? Né? Ou como diziam os avós antigamente, caixão não tem gaveta. O que você leva na hora que você vai encarar? Não vai levar porcaria nenhuma. O que você leva? Né? Os meus grandes feitos serão esquecidos. Sim. Os livros que eu li, os filmes que eu assisti, dane-se. E assim, você não vai estar aqui, você não vai nem poder achar que legal, gostaram de mim. Não, não tem garantia nenhuma desses negócios. Então, diante desse nada, de onde você veio e para onde você vai, qual é o sentido da vida? E eu acho que se conecta essa história, eu me lembro mais do filme. De novo. Não. Com o que a gente falou sobre história real, uma frase que na verdade eu que disse, que é assim, olha, nunca é tarde para acertar as contas, para resolver a vida, mas não demore muito. E é isso, né? Eu me lembro mais do filme, que acho que lançou numa coleção da Folha. Tem um filme italiano também, né? Italiano. Que lançou numa coleção. Mas ele perde muito perto do livro. O livro é então, daí tem essa coisa do tédio, do tempo que se arrasta, a espera de uma coisa que nunca vai acontecer. Sim. Mas, se eu fosse dar o meu pitaquinho sobre isso, que eu não me lembro, não li o livro, lembro um pouco do filme, que acho que saiu naqueles DVDs da Folha há muito tempo. É isso, olha, não demore muito também para resolver. Tem uma coisa do livro que é legal, é que o confronto dele com a morte não é cristão, tá? O filme não tem essa dimensão cristã. Então não é igual, por exemplo, o Ivan Ilitch do Tolstói, Sim. que também não é exatamente cristão, mas tem uma dimensão espiritual no final que aparece, uma luz e tal. Esse já é mais humanista, no sentido meio aquela coisa meio do livre pensador. Tem uma frase do Montaigne, que acho que até não é citada no livro, mas costuma-se citar quando se fala do deserto dos Tártaros, que o Montaigne diz assim, que a forma como você encara a morte é que dá sentido para a tua vida. Então você tem que ter a coragem de encarar a morte, você tem que ter uma dignidade na hora de morrer, que é mais ou menos isso que acaba tendo ali no livro, apesar de uma vida aparentemente esvaziada de sentido. Esse confronto final, essa dignidade, esse como você encara as coisas, que é muito Viktor Frankl na logoterapia, né, que ele diz que no sofrimento é como você encara o sofrimento que dá sentido àquilo, é que traz um pouco disso. E só pelo simples fato de ser um memento mori, ou te levar a confrontar a tua vida, o que você está fazendo com ela, para mim já é Pascal, porque a Páscoa é toda isso. Né? É na Páscoa que você tem que fazer as cinzas que a gente entra na quaresma, e as cinzas da sexta-feira, ela é isso. Você é pó e ao pó retornarás. Qual é o sentido disso aqui? Bom, eu vou falar um pouquinho do Dalton agora, porque o Dalton tem lá no livro Vampiro de Curitiba, o título é óbvio, né? Que é Sexta-feira da Paixão. E é um conto, aquele conto é pesado, dói demais.
Mas você já leu, Omar? Leu recentemente? Porque eu li há pouco tempo, queria, sei lá, fazer uma versão. Eu li já adulto, porque eu não fiz minha formação aqui, então assim, eu conhecia Dalton de ler uma vez na Veja, quando eu era adolescente. Daí quando eu vim pra cá e comecei a trabalhar com literatura, com cultura, daí eu tive que ler tudo do Dalton. E esse conto é lá o Nelsinho, que é o vampiro último, de Curitiba, é o último do livro? Eu acho que é o último do livro. É o último livro. E é simplesmente ele lá procurando os serviços de uma... Ele passa a Sexta-feira da Paixão como uma prostituta. Exatamente, como uma prostituta. E é isso, né? Como a gente crucifica Jesus os nossos pecados, sempre. A gente faz. Porque a gente fala, não, se eu estivesse lá no ano 33, eu não gritaria Barrabás, eu não gritaria... eu não gritaria crucifica, de jeito nenhum, porque eu sou diferente. Mas não é, né? Todo dia, no final das contas, a gente tá matando. Faz isso. E o Dalton tem um negócio que é, assim, eu gosto, né, literalmente falando e tudo mais, mas quase nenhum personagem dele é Raskolnikov no sentido que busca alguma redenção. O Nelsinho, nesse final, quando ele fala a frase, é uma frase que soa mais irônica do que exatamente, sou inocente, meu pai. Ele não tá se arrependendo de nada, ele só tá com medo de que, eita, cacete. Né? Ele não fala, acho que o final não é está consumado. Mas antes ele fala assim, quando treme a terra embaixo, ele fala, sou inocente, meu pai. E aí no final está consumado daquele sentido assim, está consumado assim. Entendeu? Não teve redenção nenhuma aqui. Embora tenha o sinal simbólico de que talvez seja verdade, né? Essa dimensão, porque na Sexta da Paixão o templo é rasgado, o véu é rasgado, tem toda essa dimensão do próprio cosmos, né, se manifestando também. Então, o Dalton coloca aquilo, mas é de um jeito bastante trágico, assim, quase como, se tem alguma luzinha, você tem que abrir no muque ali para poder enxergar. É pesado. Esgotados os catataus, passamos agora às bolachas, aos discos e às músicas. E você não vai acreditar em quem propôs uma lista maluca. Nunca mais, Chico, cara. É claro. Nunca mais proponho nada, cara. Não, eu gostei, mas agora eu vou ficar de espectador aqui só, porque eu confesso que eu não tenho muito o que falar. Vocês vão começar discutindo aí o disco Black Star do David Bowie, que eu já fiz muita força nessa vida para tentar gostar do David Bowie, mas aquilo que eu falei é bem verdade. Vou passar vergonha aqui, não tem problema. Eu sou daqueles que acha que o Astronauta de Mármore do Nenhum de Nós é melhor do que David Bowie. Olha só a cara do Vitor, com ódio mortal de mim neste momento. Ele que é fã do David Bowie. Mas estamos aí. Mas eu sei, a história do disco é o último disco, ele já fez sabendo que ia morrer, né? Ele lançou, acho que no aniversário e morreu 2, 3 dias depois, né? Mas sabe que eu botei esse disco porque ele me veio, eu acho que foi culpa do Omar mesmo, porque ele citou isso em algum outro momento e me veio na hora, o disco devia estar na minha cabeça, né? Porque tem uma das músicas é Lázaro, né? Que é da ressurreição. Mas eu acho que você conhece mais o disco do que eu. Na verdade o disco é um testamento, né? Todo pensado, o Bowie, super cerebral, ele deixou tudo pronto, tudo né? Prontinho. E tem uma coisa legal também, que assim, ele sempre foi agora falando bem de estética, tá? Antes de entrar nos temas ali, né? Mas que eu acho que tem a ver, a estética também, a coisa da preparação da própria, né, de se tornar uma lenda. Ele já era uma lenda em vida, mas acho que eles, não, está faltando um tijolo aqui, né? E ele sempre foi um catalisador de tendências, né? Então você quer saber mais ou menos o que a música popular, essa música pop, como cultura transnacional, né? Tô falando isso, músicas, né? Sim. Você acompanha a carreira dele, então assim... Tem o disco dele que é mais pesado, o disco dele que é mais swingado, o disco dele que é mais disco, o disco dele que é mais eletrônico. Ele é uma antena do tempo, né? E nesse ele estava gostando de uns jazz quebrados de vanguarda de Nova York, né? Uns hip hop também. Do hip hop do Kendrick Lamar, mas não esse Kendrick Lamar agora, Kendrick Lamar que tá numa fase meio jazzy, assim, botando coisas de jazz também. E do Death Grips, que é uma banda extrema, experimental, eletrônica, barulhenta. Mas se você... Não, mas não tem nada de Death Grips nesse disco. Não tem pelas vias que você tá achando que ele vai pegar e vai botar um cara gritando no disco. Não é isso. Né? É a quebradeira, é o ritmo quebrado. Ele pega esses jazzistas de vanguarda e gosta tanto desses caras que ele chama, antes do programa ali, eu fui só verificar o nome do cara, que é o Don McAllis. É um saxofonista que vira o maestro ali daquela banda, são 4 caras, e mais um monte de produtores de música eletrônica que trabalham junto ali fazendo coisas adicionais. Então, assim, esse disco já é interessante por isso. É a última coisa que ele estava gostando, as últimas coisas que ele estava ouvindo. E tem esse tom de
Todas essas músicas que você selecionou falam um pouco de morte, Sim. de fim, né? Finitude, né? Então, esse não é só uma música, você falou de música e esse é o álbum, né? O álbum inteiro é sobre isso. É um homem se preparando para a própria morte, é uma cápsula, né, em direção ao... Mas eu acho importante o Omar falar da estética, né? A gente não ficou entrando nisso aqui muito, porque eu percebo, mas eu acho que a gente é bom falar isso em programas futuros, que eu percebo que a nossa audiência é majoritariamente de direita e tal, que tem um certo desprezo por esse lado estético, né? Mas na esquerda hoje em dia também tem. Hoje em dia a esquerda só está discutindo ética e política e não está discutindo tem aquela coisa lá, tipo, ou a estética, para um propósito a estética é meio inimiga da autenticidade, sabe? Essa coisa... E não é, na verdade. Mas a esquerda também está enfim. nessa, só de se discute ética e política e não se discute estética. Mas porque a estética está embutida, a estética transmite também. Eu acho que é interessante a gente recuperar um pouco isso. Sim. Mas falei, Chico. A razão de colocar o disco todo é porque eu não sei se tem algum outro exemplar, pelo menos desde a época da indústria cultural, em que você tenha alguém que sabe que vai morrer, embora o Johnny Cash tenha feito, mas não com essa característica ou com essa dimensão conceitual que o David Bowie faz, né? Então, quando você escuta as músicas, você vai ver, e isso só fica claro depois que ele morre, né? Porque ninguém sabia, pouquíssimas pessoas. Sim, é um álbum surpresa, né? É um álbum que de repente, nossa, ele morreu, aí você escuta o disco e o disco é outro a partir do momento que ele morre. Então, de novo, é aquela coisa a morte muda completamente a forma como você vê a vida, né? No final das contas. E aí o disco você vê que está cheio de referências à própria obra dele, está cheio de referências à própria fama dele, né? Seja do camaleônico, seja do astronauta, né? Porque também ele fala sobre a morte do astronauta lá que está morto. Fala dele mesmo, quer dizer, tem uma espécie de despedida dele. Tem uma hora em que você vê ali a coisa do Black Star, né? Da estrela preta, é meio que também uma espécie de buraco negro, como se tudo entrasse ali e aquilo fosse tudo deglutido em uma coisa só. Então tem uma coisa meu singularidade lúgubre. também. Também. E você também lembra do isso. clipe de Black Star? Sim. Que também é ele com uns trapos, assim, ele doente mesmo, né? Já no final, todo detonadão, com o olho tampado, que também referência a tapa-olho antigo que ele usava, mas esse já é um tapa-olho, já é mais uma bandana meio médica, assim. Nossa, é triste. Você começa... É triste? Cara, é bem triste. É pesado. O disco é muito triste, acaba sendo muito pesado. Mas ele tem algo... Então, quando chega, por exemplo, acho que a terceira música, não são muitas músicas, mas algumas são muito longas, que é Lazarus, né? Que faz a referência explícita a Lázaro, que é quem Jesus ressuscita no livro, nos evangelhos. É óbvia a referência, é óbvio o que ele está falando, que ele vai morrer, é óbvio que ele fala assim, ele não está falando exatamente de ressurreição, não tem nenhum tipo de arrependimento, de recuperação ali no vídeo, mas tem essa coisa assim, a minha morte também não é exatamente uma morte, né? Tem algo redentor aqui. Isso é muito o próprio fato dele ter pensado tudo isso, ele morrer e as pessoas ficarem falando dele dias, meses ali, é muito isso, né? Sabe que esse Lázaro é uma regravação de um musical cabeça que ele fez com fundo cristão aí, meio História de Cristo, dá pra procurar isso aí também. Essa eu não sabia. E é uma regravação de um musical das antigas dele. Cabeção que ele fez aí uma vez. Mas muito isso, né? Tipo, a morte continua, ele continuou, né? Que ele disse que é uma forma de mostrar como ele continuou, né? E eu acho que as duas últimas músicas, meio que o conceito do disco acaba sendo isso, porque a penúltima, eu acho que ela poderia estar, por exemplo, na trilha de Blade Runner, por exemplo, por causa do saxofone que ele toma. Ele é meio protagonista e ele vai cantando ali várias vezes assim, eu estou tentando, mas isso aqui eu estou morrendo. É meio que um epitáfio, né? E eu falei do Blade Runner porque o Blade Runner ele termina com uma baita frase, né? De um dos robôs lá, do que ele fala, do que vale, assim, eu tô morrendo, mas eu vi o sol não sei aonde, assim, eu soube apreciar a vida e vocês desperdiçam a vida, né? Não faço ideia se o David Bowie pensou nisso ou não, estou falando que foi a analogia que eu fiz. E ele faz uma espécie de despedida, é uma espécie de morte, e essa música ela não termina. Ela já encaixa com a seguinte, que já é muito mais barulhenta, meio eletrônica, não exatamente feliz, mas um pouquinho mais luminosa do que a anterior. E aí você tem algo quase como se fosse a passagem da morte para uma outra vida. Né? Então é como se fosse, o David Bowie tinha essa característica de ser o camaleão, então é como se a morte fosse a última reinvenção camaleônica
do David Bowie, né? Então aquilo que é tudo escuro, tudo negro e tudo mais, no último começa a ganhar uma espécie, algo meio que um prisma que permite a entrada de luz ali. Mas não é um disco fácil de ser ouvido, não é para todo mundo, porque... Eu acho que até é o disco mais difícil dele. O mais difícil e também muito pela relação que a gente estabeleceu com a música hoje em dia, né? A música hoje em dia, ela acompanha outras coisas. A gente não para mais para escutar as músicas. E tem certas bandas, certos artistas que eles exigem que você pare. Eu acho que Radiohead é uma, por exemplo. Se você não parar para escutar, aquilo vai te irritar. David Bowie é a mesma coisa. Se você vai trabalhar escutando esse disco do David Bowie, você vai quebrar porque ele vai te incomodar. Mas se você prestar atenção, a dimensão estética se abre para você. Olha só, a gente recebeu um comentário aqui do nosso espectador Danilo. Você vai gostar. Não, mas é verdade. Ele falou assim que ele acha que o último disco da Legião também tem uma pegada assim com o Renato Russo. Tem. E também tem um disco do Fred Mercury, né? Que também ele sabia que ia morrer, é um disco também bem coloca. triste. Mas daí é Fred Mercury, daí tem aquela coisa que é muito... como é que eu vou dizer isso? Flamboyante, muito exagerado. Então, eu coisa, acho né? que o Fred Mercury tem essa coisa flamboyante, você falou, rococó. Rococó. O do Renato realmente, tanto que daí tem aquele disco que é só umas vozes guias, sabe? Um disco azul, que é tanto que não é... Ele tem só não é a voz dele trabalhada, né? Foi lançado já com as vozes... A Tempestade Isso. é o último dele em vida. É o azul, É o azul. que também já não tem... Ele já não tá terminado, né? Não. Qual a diferença do Bowie para esses outros discos e outros discos de pessoas que estavam próximas de morrer? É esse acabamento. Ele conseguiu ou por tempo, ou por genialidade, por coisa cerebral, por ser um cara super organizado. Tem que pensar que o Bowie, por exemplo, o primeiro artista que entrou na Bolsa de Valores com a sua própria obra, né? Ele é um cara muito cerebral, entendeu também que a música era um negócio e tal. Sim. A arte industrial, né? Então, assim, eu acho que a diferença é essa. O do Renato Russo, eu fiquei muitos anos brigado com a Legião. Eu era jovem, gostava bastante, depois fiquei meio assim. Hoje eu já fiz as pazes, assim. Mas é um desesperado. Mas não eu tô pensando, você sabe, né? Eu acho que sei. Inclusive, eu estudei na faculdade que o Renato Russo estudou, lá em Brasília, na sala que o Renato Russo estudou. Sentou na carteira do Renato Russo? Do ladinho, né? Também não posso comentar. Não vou dizer em que lugar da sala eu sentei. Mas eu não conheci, lógico, mas eu sinto um desespero naquele disco. Por mais que tenha aquelas músicas bonitas, tem a Leila, que é uma música lá que ele fala de uma amiga, que era a melhor amiga dele, que pelo jeito ajudou ele bastante na fase final ali da doença. Tem umas músicas bonitas, tem uma que eu acho que também a Marisa Monte grava depois, esqueci o nome. Sou Parsifal. E Sou Parsifal. É um disco bonito, mas você vê que aquela última voz é um desespero, tanto que ele não chega a terminar o disco, assim. Se você escutar hoje a mixagem, você vê que eles fazem um esforço para aquela voz guia virar a voz principal, porque os discos da Legião, ele grava 3, 4, 5 vozes, tem coros, tem coisa, e nesse é mais um disco mais cru, né? Ele sempre teve o controle, né? E aí tem um disco posterior, que é póstumo, que pega ainda algumas discos, mas esse eu acho muito simbólico, porque quando chega no final, a única música nova que ele não conseguiu deixar nenhum registro de voz, ela fica instrumental, mas a letra tá no CD, e a letra é uma oração. É quase um pedido de perdão para qual a música, sabe? Lembra o nome? Eles terminam com uma música popular famosa de Brasília, que é a Travessia do Eixão, né? Nossa Senhora do Cerrado, Protetora dos Pedestres, que é como termina o disco. Mas a anterior é exatamente essa. Posso procurar aqui, mas é uma oração. E o Renato Russo ali, quando ele... Desculpa, quando ele descobre a doença, ele dá uma guinada religiosa. Mas lógico, os discos começam a ter até aquela patada de violão de música católica, assim, não é? Ele já tinha algo assim. Sagrado Coração. Já disse tudo, olha só, é isso. Bonito. Então ele vira o pessoal, no Descobrimento do Brasil que ele tá assim, não, ele já tá no disco tem lá Pais e Filhos, no 2, né? Quatro Estações, ele já tem muita influência cristã ali. O papo tá bom, mas nosso tempo está acabando. Agora eu vou citar as outras músicas aqui que o Chico mencionou. Escolhe uma pra gente comentar. Eu, assim, sem querer te influenciar, mas eu gostaria que você falasse da última. Bom, ele citou aqui também Hurt, do Johnny Cash, Hallelujah, do Leonard Cohen, Knocking on Heaven's Door, do Bob Dylan, Guns N' Roses. Ramalho.
Do Zé Ramalho. Zé Ramalho também canta? Tem uma versão. Tem uma versão Com Bate, sotaque? bate na Bate portada na do Ah, céu. em português? Bate, bate, bate na portada do céu. Ok. Dancing in the Dark, do Bruce Springsteen. O Mundo é um Moinho, do Cartola. E A Montanha, do Roberto Carlos, que eu adoro essa música. Eu adoro, escuto Eu muito. adoro a Montanha. Tem uma pegada infantil ali que eu curto muito. Você falou de infância espiritual, né? Aham. Pega muito pra mim na infância espiritual. Tá. E, enfim, de agradecimento. Eu vivo colocando. Gente, pra mim também totalmente sério. Só, isso aí. Não, sabe por quê? Porque tem uma lembrança. Contar aqui, tentar aproximar o tema de história pessoal. Você falou... Eu estava no Colégio de Freira, Imaculada Conceição, em Brasília, e estudei lá, acho que 6, 7 anos, uma coisa assim, e todo dia de Ação de Graças, que é uma coisa que não é muito comemorada no Brasil, Não. as freiras iam conosco, não no auditório principal, era dentro da casa, tinha um hall bonito, assim, com um laguinho e tal, e elas levavam a gente pra lá e tocava essa música Olha do só. Roberto. Todo ano, durante, sei lá, uns 6 anos que eu estudei lá, nós íamos pra lá e eu tinha o quê? 10 anos, foi a época da minha primeira comunhão, por Aham. exemplo. Nós íamos pra lá e, religiosamente, todos os anos elas iam e colocavam essa música no dia de Ação de Graça, que é uma música muito de agradecimento também, né? Total. Quando eu coloquei assim, pra mim é a música do Domingo de Páscoa. Ela traz aquela alegria que ela é meio infantil, ela é até meio circense, se você for pegar. Tem um sim. quê de círculo. E ela tem aquela coisa meio de procissão. Mas não no sentido da Sexta-feira da Paixão, uma procissão alegre, literalmente falando. Poderia ser a música, por exemplo, que acompanha os apóstolos correndo para ver se Jesus ressuscitou. E vai citando um monte de dificuldade, mas assim, apesar disso eu agradeço, Senhor. Eu agradeço, e tal. eu agradeço. Porque também a gente reclama pra caramba, né? Caramba, eu vejo isso muito. E eu acho uma música meio difícil, por mais que você não goste do Roberto Carlos ou não, mas acho difícil que, se você prestar atenção nela, que ela não te anime minimamente falando. Ela não é uma música que você... Ela é muito simples, uma música nada demais assim, mas ela é de ação de graças de uma maneira muito, muito infantil, no sentido bom dessa palavra infantil assim. E para mim então ela é Domingo de Páscoa. Eu gosto de escutar no Domingo de Páscoa. Porque, claro, a gente tem mais ou menos a mesma geração, o Roberto é mais da geração dos nossos pais do que nossa, né? Mas justamente por isso tocou muito nas nossas infâncias. Muito, então, Roberto, para mim, é uma música infantil, no sentido que é a música da minha infância. Mas essa música em particular, né, ela me lembra muito tios meus que já faleceram, inclusive, e toda vez que eu a escuto, ela não me traz nostalgia. Olha. Porque nostalgia é uma coisa meio triste do passado. Não, ela me traz a certeza do reencontro. E por isso, para mim, é uma música de ressurreição, ela é uma música de Domingo de Páscoa. Eu acho ela muito bonita. Olha que bonito isso. Eu vejo lá, de vez em quando tiro fotos lá do nascer do sol, e eu tenho que me segurar, porque a minha vontade é colocar aquilo no Instagram com a música A Montanha. Se me deixar, eu faço isso todos os dias. Todas as manhãs. Já vai ser, de sol, né? já é o da família, né? Aquele que dá o bom dia todo dia no grupo da família, vai ser o Paulo Pousonoff daqui a uns tempos. Exatamente. Bom, e assim chegamos ao fim de mais um Saideira. Eu espero que vocês tenham se divertido, aprendido e refletido um pouco aí em meio ao caos. Chico, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Omar. Eu tive que pensar, você falou Omar ou Godoy. Eu pensei, por que isso, né? Pois é, quantos Outro anos dia também já me conhece? Exatamente, mas outro dia também fiz aqui a última análise com o Tosi, chamei de Marcos. Sei lá. Mas acho que hoje o agradecimento especial é o Chico mesmo, com né? certeza. O Chico fez essa amarração. Ou a culpa é minha, né? Ou a culpa é minha, se for uma porcaria. Hoje o programa foi dele. Que bom. Ele brilhou. Deu certo. Com certeza. E até a próxima então, pessoal.